Por causa de uma discussão, ele quase foi atacado por um lobisomem. Esse é um relato real enviado por um seguidor que aqui nós vamos chamar de José. Na época, José morava no interior do Mato Grosso do Sul. Era meados do ano de 2002. José estava reunido com um grupo de amigos em um barzinho que tinha ali, que ficava um pouquinho mais distante da cidade. Ele ficava na beira da estrada da rodovia. O José tinha esse costume de toda vez que ele saía do trabalho, dar uma bebida com os amigos, dar uma passeada, para espairecer um pouco a cabeça depois de um dia estressante. Por ser na beira da estrada, esse bar recebia todos os tipos de pessoas, sejam elas da cidade ou das fazendas ali ao redor, ou até mesmo de viajantes que estavam passando pela estrada. José, sem querer, quando foi pegar outra bebida no balcão, acabou esbarrando na mesa de um velho que estava ali sozinho, tomando 1 litro de pinga. Era uma garrafa de 51 para apenas um velho que estava ali sozinho, tomando uma. E aquele velho era muito estranho. Sem falar na aparência dele, ele também inalava um odor estranho e estava ali, calado, até aquele momento. Acontece que quando José esbarrou naquele velho, ele derrubou a garrafa que se espatifou no chão e quebrou em 1000 pedaços. Antes mesmo de abrir a boca para pedir perdão, desculpa pelo aquele fato, aquele velho levantou furioso e ele começou a esculachar José, xingando ele de vários nomes e estava afim sim de procurar briga. Foi então que o dono do bar disse o seguinte: olha, vocês podem parar com isso, se você quiser eu te dou outra garrafa de pinga, mas brigar por coisa à toa assim, aqui no meu bar não, pode parar. Então aquele velho começou a esculachar todos que ali estavam. E ele disse o seguinte: olha, eu vou embora sim, mas vocês vão se arrepender de ter me expulsado daqui. Então todos que estavam ali ficaram espantados com a atitude daquele velho que até então estava calado, mas minutos depois começaram a beber novamente e a conversar sobre o fato e até mesmo a rir e a fazer piada com a aparência daquele senhor. A noite foi caindo e foi ficando cada vez mais tarde e estavam todos ali bêbados já, bebendo muito. Porém, o dono do bar disse que já ia fechar. E as poucas pessoas que foram ficando ali ainda continuavam conversando, puxando prosa e também tomando ainda o restinho ali de suas bebidas. Até que ficou apenas o José, o dono do bar e mais 2 amigos dele que estavam ali ainda conversando e bebendo. Quando José estava pronto para ir, ao olhar adiante na escuridão daquela estrada, ele sentiu um calafrio que tomou conta de todo o seu corpo. Ao longe, ele percebeu que caminhava alguma coisa. Parecia ser alguém andando com muita dificuldade, como se estivesse com as pernas quebradas. Era algo muito alto, porém encurvado, e ele viu, saindo da escuridão, essa coisa. E conforme aquilo se aproximava, ele percebia que aquela coisa fazia um som de respiração muito forte, muito semelhante a um porco, a um animal cansado, ou uma pessoa que está com seu peito, seu tórax, cheio de catarro, ou algo do tipo. Ele disse que é indescritível, é um som que paralisa qualquer ser vivo que o ouça. O dono do bar foi até José para ver o que ele estava vendo lá parado no meio da rua, que não deixava ele sequer olhar para os lados. José estava hipnotizado, olhando aquela coisa que estava se aproximando deles. Foi quando o dono do bar olhou para cima também, e ele viu a mesma coisa que José estava vendo. Foi que em uma rápida atitude, ele puxou José pelo braço e levou ele para dentro do bar, colocando as grades, colocando todo tipo de proteção que estava ali disponível para trancá-los dentro ali do bar. Foi aí que o terror começou a acontecer. Aquela coisa finalmente chegou no bar e começou a quebrar todas as cadeiras que estavam lá do lado de fora. E eles sentiam que aquilo jogava o corpo contra as portas e as janelas do bar, que por sorte tinha uma resistência muito grande, visto que elas tinham uma espécie de grade de ferro soldado, onde serviam ali para trazer uma proteção a mais para aquele bar. Visto ali que o dono, tinha vários tipos de bebidas caríssimas que ele deixava ali, então precisava sim de ser um local bem seguro. Aquilo soltava urros,
sons assustadores animalescos, foi quando um deles conseguiu olhar por um buraquinho que tinha ali na janela de ferro para ver se conseguia enxergar aquela coisa que estava fazendo isso. E um dos amigos do José ficou extremamente perturbado ao ver que o que estava ali parecia muito com um porco do mato, uma criatura peluda, mas que também ficava em pé como um ser humano. E eles notaram que as pernas daquela coisa eram tortas e os braços extremamente longos. E quando aquilo caminhava como um animal, caminhava arrastando os cotovelos no chão. Era uma cena perturbadora ver aquela coisa se movimentando. Foram vários minutos de terror ali naquele bar, até que a criatura desistiu de tentar entrar e fugiu para o meio do mato. Mas eles só saíram lá de dentro pelo amanhecer. Ninguém teve coragem de abrir as portas ou sair de lá de dentro antes que o sol nascesse. Ao amanhecer, eles viram tudo quebrado. Tudo aquilo ali, tudo que ficou do lado de fora, aquela criatura que estava na noite passada, naquela madrugada, destruiu tudo. E não havia dúvida alguma. Aquele velho que saiu do bar irritado provavelmente se transformava em bicho, se transformava em lobisomem. Ele acabou cumprindo a sua promessa, dizendo que iria voltar e que todos iriam se arrepender. Tanto que o dono do bar fechou seu comércio e abriu outro dentro da cidade mesmo, e não fora, nos arredores da estrada. E ele diz para que ninguém duvide desse tipo de relato e que também não duvide que essa criatura exista, porque ele viu com os próprios olhos a forma diabólica que aquilo tem e o que ela é capaz de fazer. Não esquece de me seguir nas redes sociais, você tá vendo aí o @ delas, e mande seu relato lá no meu direct que eu vou fazer questão de contá-lo aqui. Valeu e tenham bons sonhos.